Olá a todos, sou o professor Henrique Corleone e hoje a gente vai fazer uma análise aqui acerca do material de português. A gente tem um blog do Corleone, e também nós temos o cursinho à distância e o presencial da empresa Treinar. Temos alguns grupos no Facebook e vamos então fazer aqui uma análise aqui acerca de alguns itens importantes do edital no que tange a matéria de português. Nós vamos começar pela acentuação gráfica. Nós vamos fazer uma análise aqui e lembrando aqui, na parte de acentuação gráfica, o acordo ortográfico cujo Brasil é signatário. Esse acordo entre os países de língua portuguesa ele teve algumas modificações, Então, para dominar esse assunto, você precisa partir da divisão silábica, Através da divisão silábica, você vai ter acesso à sílaba pronunciada mais forte, ou seja, aquela que é a sílaba tônica. E ela vai determinar se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, Uma palavra é considerada oxítona quando a última sílaba é tônica, ou seja, quando a última sílaba é pronunciada mais fortemente. Como exemplo aqui nós temos café, sofá, itamaracá e parabéns. Se você pronunciar uma outra palavra e sentir que a penúltima sílaba tem um som mais forte, essa palavra é classificada como paroxítona. Veja alguns exemplos: júri, caráter, possível, lápis e ciência. Mas se você pronunciar uma palavra e perceber que a antepenúltima sílaba é a mais forte, essa palavra é proparoxítona. Parágrafo, telégrafo, pássaro, lâmpada, aeródromo são alguns exemplos aqui citados. As regras gerais de acentuação são as seguintes, Aqui nós vamos ter uma noção básica. As oxítonas, elas são acentuadas as terminadas em A, E, O, em e ens, ou seja, você separa as sílabas e busca o ponto de tonicidade. Se ele tiver na última sílaba e a palavra terminar em A, E e O, seguidos ou não de S, também em e ens, utilize a acentuação. Exemplo: você, cajá, café, armazém, armazéns. Aqui, oxítonas sem acento. Oxítonas terminadas em U a seguir. Vocábulos em que o acento gráfico é proibido: Iguaçu, Aracaju, Pitu, Babaçu, Itaipu, Jaburu, Tutu, Nu, Xampu e Zebu. As paroxítonas. Nós acentuamos as paroxítonas terminadas em L, N, R, X, I, U, uns, PS, an, on, ons e também ditongos crescentes. Então são acentuadas paroxítonas terminadas em N, hífen, I, táxi, R, revólver, PS, fórceps, IS, lápis, L, fácil, álbum, X, ônix, U, S, vírus. Os ditongos abertos E e OI não são acentuados quando cai na penúltima sílaba, portanto de palavras paroxítonas. Exemplo: ideia, joia, geleia, assembleia, europeia, alcateia, epopeia, tramóia, apoia e heróico. Aqui, um ponto importante aqui a se ressaltar é que o acento incide nesses ditongos em sílabas tônicas de palavras oxítonas, com acento tônico na última sílaba, terminada em L, eio, el e oi. Exemplos: anéis, herói, fiéis, anzóis, chapéu, véu, céu, lençóis e papéis. E não são acentuadas com circunflexo as palavras paroxítonas terminadas em o e em ins. Exemplo: vou, dem, enjoo, vem, creem, abençoo, lei. Aqui você deve tomar cuidado porque as flexões dos verbos ter e vir na terceira pessoa do plural, do presente e do indicativo mantêm o acento tem, vem, diferenciando-se das flexões de terceira pessoa do singular, tem, vem, bem como nos derivados desses verbos, como mantém e mantém, provém e provém, retém e retém, convém e convém, entre outros. Essas palavras repetidas é que uma tem o acento circunflexo e a outra o acento agudo. O acento diferenciado. Não se usa acento gráfico, agudo ou circunflexo em palavras paroxítonas para diferenciá-las de outras palavras, sejam elas homógrafas, com a mesma grafia,
São estas palavras afetadas. Para, verbo e para, preposição. Passa a ser para. Pelo e pelo. Né? Pelo é o verbo e pelo é o substantivo masculino. E pelo, preposição. Passa a ser somente pelo. Então você extinguiu ali o acento, né? Pera, substantivo feminino, e pera, preposição para, passam a ser pera. Polo e polo, polo, né? Polo é uma parte, né? Uma parte de um objeto. E polo é colocar, né? Colocar lá. Passam a ser polo. Lembre-se, pôde, verbo poder no passado. Conserva o acento para distinguir de pode, né? Para distinguir de pode. Verbo poder no presente. Por, verbo. Conserva o acento para se distinguir de por, preposição. O tônico. A letra U não será mais acentuada nas sílabas que, gui, dos verbos como arguir, apaziguar, enxaguar, obliquar e delinquir. As flexões podem ser pronunciadas com acento na sílaba do U ou na sílaba anterior. No primeiro caso, você vai observar que cai o acento agudo do U. No segundo, a vogal tônica da sílaba anterior recebe acento agudo. Exemplo, ago passa a ser agu ou ago. Averigo passa a ser averigo ou averigo. Proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Por exemplo, as palavras Ângela, lâmpada e pêndulo. Agora nós vamos tratar aqui do trema, né? No novo acordo ortográfico, o trema deixa de ser usado para assinalar a pronúncia do U em sílabas como gue, gui, que e ki. Passam a ser escritas sem tremas palavras como aguentar, sagui, frequência, tranquilo, consequência, sequência, 50, linguiça, pinguim. O trema permanece em palavras estrangeiras e suas derivadas. Exemplo, Miller e Binchen. Nesse caso aí você vai continuar usando trema, são palavras estrangeirizadas, né? Ortografia agora, nós vamos fazer uma análise acerca da ortografia. É a parte da língua portuguesa que estuda a forma correta de escrita das palavras. Ouça agora como empregar corretamente as letras. As terminações esa e es, escritas com z, ocorrem quando a palavra é um substantivo abstrato derivado de adjetivo. Por exemplo, magro, magreza, insensato, insensatez, belo, beleza. No caso das terminações essa e issa, escritas com a letra S, são sempre usadas na formação de palavras femininas. Por exemplo, francês, francesa, sacerdote, sacerdotisa, poeta, poetisa. Agora nós iremos analisar as terminações isar com S e isar com Z. Isar com Z é utilizado com verbos formados de palavras que não têm S na última sílaba. Exemplo, hospital, hospitalizar, com Z. Real, realizar, com Z. Economia, economizar, com Z. Isar é escrito com S quando o verbo formado for derivado de palavras que têm S na última sílaba. Exemplo, aviso, avisar, com S. Análise, analisar, também com S. Paralisia, paralisar, com S. As palavras escritas com S, J e Z têm essas letras mantidas nos vocábulos derivados. Exemplo, pesquisa, pesquisar, com S. Cruz, cruzeiro, escrita com Z. Loja, lojista, com J. As letras CH, Z e SS não são usadas após ditongo. São exemplos com ditongo. Faixa, eleição e lousa. A única exceção é a palavra recauchutar ou recauchutagem. Ela é escrita com CH porque é derivada de caucho, que significa uma espécie de uma árvore e seu fruto. A letra X é usada depois das terminações em e me. Por exemplo, após enxaqueca, enxame, depois de me. A palavra México, mas há exceções. As palavras mexa e mexar se escrevem com CH. As terminações oso e ose são escritas com Z, com S, né? Por exemplo, neurose e cheiroso. Já o C cedilha ocorre nos seguintes casos. A, nas derivadas que apresentam a letra T no radical, por exemplo, optar e opção.
Bem, derivadas do verbo ter são exemplo, obter, obtenção, conter, contenção, nos verbos terminados em gir, por exemplo, agir, ação, afligir, aflição, sempre depois de ditongos, exemplos, calção e louça. O C cedilha ocorre também no caso de sufixos. Você lembra o que é sufixo? É a terminação que complementa um radical. São exemplos justo, justiça, orar, oração. Nas palavras de origem africana, por exemplo, paçoca, açude e açúcar, todas com C cedilha. Ainda tratando-se do emprego correto das letras, em terminações em que ocorrem os encontros consonantais, ND, RT e RG são escritas com S. São exemplos: suspender e suspensão, divertir, diversão, aspergir e aspersão. Nas terminações sed, met, gred ou prim, escrevemos SS. São exemplos: retroceder, retrocesso, remeter, remessa, progredir, progresso, reprimir, repressão. As terminações, no caso de tir, também é grafada com SS, se essa terminação desaparecer. São exemplos: permitir, permissão, omitir, omissão. Usamos a letra G em dois casos: em palavras iniciadas pela letra A, por exemplo, ágil e agir. Em palavras terminadas em ágil, égio, ígio, ógio e úgio, são exemplos: colégio, estágio, relógio. Usamos o J em palavras de origem africana ou indígena, por exemplo, jerimum, canjica, jibó e giral. Agora que você já aprendeu acentuação gráfica e ortografia, nós iremos fazer uma análise acerca de assuntos relacionados à palavra.